lá a meditação Gênesis 37, os sonhos de José. Antes da gente ler, vamos orar, pedir a Deus para Deus abrir nosso entendimento. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou pelo privilégio de poder me alimentar, Pai, da sua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor, que a gente seja solo fértil, Pai, para a sua semente ser plantada e germinar e dar frutos, Pai. Que a gente entenda, Pai, da melhor forma que o Senhor quer nos passar com essa mensagem, Senhor. Que, em nome de Jesus, o mal que tentar bloquear a gente de entender, Pai, seja, meu Pai, impedido, Pai. Sejam frustrados os planos do mal aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 37, os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Então, ou seja, quando José estava com 17 anos, aqui vai falar como que estava a descendência, as gerações de Jacó. Exatamente quando José estava na idade de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Novamente, José, na idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Ou seja, com os filhos de Zilpa e Bila, mulheres de seu pai. Ou seja, os irmãos dele. Certo? E José trazia más notícias deles a seu pai. Então, deles quem? Dos irmãos dele. Ou seja, provavelmente ele via muitas coisas que os irmãos dele cometiam e né, trazia essas informações, o que ele via enquanto ele estava fazendo cuidando ali das ovelhas. Ele via os atos, as coisas que os irmãos dele cometiam, e ele trazia isso para os irmãos deles. Com certeza os irmãos dele, quando sabia disso, ou quando eram chamados a atenção pelo pai dele, né? Porque o pai dele ficava sabendo das coisas através de José, com certeza os irmãos dele ficavam bravos com ele, não gostavam nada disso. Isso criava o quê? Meio que uma rixa entre os irmãos dele, com ele, certo? Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, pelo fato de Jacó, né, no caso depois que Deus deu o nome dele de Israel, pelo fato de Israel amar mais José do que os outros irmãos, os irmãos dele tinham um ódio muito grande dele pela forma que viam como que o pai dele tratava ele, né? Como que o pai deles tratavam José, né? Então, Israel dava roupas melhores, né? Deu uma túnica provavelmente muito valorosa, e isso fez com que se levantasse uma ira nos irmãos dele, contra ele. Então, José teve um sonho e contou a seus irmãos. E por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Ouçam esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho.
Ó, eis que estávamos atando molhos em meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos, ou seja, o que era dos irmãos dele, o rodeavam e eles se inclinavam ao meu molho. Então, o que o sonho de José estava dizendo ali? Que se os molhos ali dos irmãos de José se inclinavam ao molho dele, é como se fosse uma mensagem direcionada de que José estaria acima deles, de forma superior a eles. Então, aqui o Espírito Santo a gente já pode por essa meditação, por esse vídeo, já dar uma pausa por aqui para a gente poder entender o que o Espírito Santo tá preparando aqui com essa mensagem. Porque lá na frente, né, a gente já trazendo um spoiler aqui, a gente sabe que José foi o maior governador que já existiu, governou sobre o Egito, certo? Governou sobre os irmãos dele, lá na frente. Isso eu já estou trazendo lá na frente. Mas ou seja, aqui em sonho Deus já trazia essa mensagem, certo? Só que, claro, era plano de Deus, era plano do Espírito Santo desde o início. Só que os irmãos dele, nem eles, não conseguiam entender isso. Então, eles tinham raiva, eles tinham ódio dele, mas José já estava predestinado para isso. Então, quando os irmãos dele odiavam ele, já fazia parte do plano de Deus. Para a gente poder pensar aqui com a gente. Tem situações que a gente vai passar que Deus permite para quê? Para a gente se fortalecer, para a gente pegar o aprendizado, porque lá na frente Deus vai usar esse aprendizado que a gente teve por ter passado uma situação, uma experiência, para poder Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Então, eu vou encerrar aqui a meditação nesse ponto para quê? Para a gente digerir, para a gente conseguir compreender isso. Aí, na próxima vez que a gente for meditar nesse ponto, a gente já está entendendo melhor. Que daí a gente dá continuidade. Então, em Gênesis 37, do 37 ao versículo 7, o Espírito Santo, Deus está mostrando aqui o quê? Que já era a predestinação de José liderar, governar sobre a família, os irmãos e aqueles que dependiam da terra, de toda a forma que era organizada a sociedade naquela época em que eles estavam presentes. Então, aqui é o começo de o que levou José a chegar ao alto governo. Aqui é de Gênesis 37 ao versículo 7, é essa preparação para a gente entender como que lá na frente as coisas aconteceriam e o porquê. Então já começa no início a gente compreendendo isso. Nessa meditação é importante entender isso. Certo? Então a gente encerra aqui que o quê? Para trazer para a nossa vida o quê? Que a gente tem que sempre analisar que de repente a situação está sendo permitida para Deus, que faz parte do aprendizado. Que Deus precisa que a gente passe pela prova, pelo aprendizado, para que a gente passe por isso, porque lá na frente ele vai poder usar essa experiência que a gente teve para o propósito dele. Porque com certeza vai usar essa experiência, o que a gente passou, para auxiliar, para transformar, para ajudar outras pessoas, outras famílias. Amém? Então, por hoje a gente encerra aqui. Meu Deus e Pai, graças te dou por essa mensagem, Senhor. Que a gente consiga, Senhor, aplicar essa mensagem no nosso dia a dia, Pai. Que assim como serve pra gente, servirá pra gente, que sirva para outras pessoas, Pai. Para honra e glória do seu nome, Jesus Cristo. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.